Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Olha quem voltou. No vídeo de hoje, eu vou começar a contar meu testemunho. Quem me acompanha aí no Instagram e no outro canal de vlog já sabe que eu estou grávida. Estou quase indo para o quarto mês, né? E eu queria contar um pouco de como foi essa trajetória até eu descobri que estava grávida, porque é um testemunho, é um milagre. E assim, não vai dar para contar tudo em um vídeo, porque eu quero contar alguns detalhes. Então, para não ficar muito longo, eu vou dividir esse vídeo em partes, tá bom? Não sei quantas partes vai dar, mas vamos lá. Eu esperei 2 anos e 7 meses até o meu positivo. Ali, a partir do momento que eu e meu esposo decidimos que a gente queria, até o meu positivo. Foram 2 anos e 7 meses. Paula, mas como assim? Você tinha algum diagnóstico? Seu esposo tinha alguma coisa que atrapalhava vocês a engravidar? E a resposta é não. Mas vamos lá começar desde o começo. Eu vou contar para vocês. Quando a gente se casou, eu tomava anticoncepcional. E o anticoncepcional começou a fazer muito mal para mim. Então, com uns 4, 5 meses de casado, eu parei com o remédio. Só que a gente continuou se prevenindo. Só que vinha aquele desejo, ai, parece que eu já tô querendo ter um bebê. A gente conversava muito sobre filhos, até antes mesmo da gente casar, a gente deixou bem claro que esse era um dos desejos, que era ter filhos, constituir família, tanto da minha parte quanto da dele. Nós dois tínhamos desejo de sermos pais. E aí a gente começou naquela, né? Sabe aquela coceirinha que você começa a sentir ali no útero, querendo engravidar? Então eu tava com isso. Só que eu falei, meu Deus, se for a hora, o senhor vai falar conosco. Se a gente tem que parar de se prevenir, eu quero que o senhor nos dê uma direção. E aí, quando foi em agosto de 2022, não, 2023, aliás, eu fui para casa dos meus pais, era Dia dos Pais, e aí eu comecei a falar, falei, Senhor, fala comigo, nos dê uma direção. E aí foi uma pastora lá orar na casa da minha mãe, pelos meus pais, né, por nós. E ela não sabia de absolutamente nada. E quando ela veio orar para mim, ela falou assim: olha, eu via Deus preparando o seu útero para gerar. Aí eu falei assim: meu Deus, eu pedi, o senhor já respondeu rápido assim. E até minha mãe tinha um receio, né, de eu engravidar fazendo faculdade, como que ia ser, como que eu ia conseguir terminar, porque aqui em Rio Verde a gente não tem muitos familiares próximos. O meu esposo tem uma irmã que mora aqui, tem alguns primos, mas eu também tenho alguns primos, mas não é aquela coisa de ser muito próximo, sabe? Tipo assim, a gente tem uma ajuda, né? Mas, tipo assim, meio que nós estamos só eu e ele, né? Não tem minha mãe, não tem minha sogra. E ela tinha esse receio, ai, como que vai ser? Aí a pastora falou, olha, não se preocupe, vai vir na hora certa e no momento certo que Deus preparou para eles ser pais. E aí a gente guardou aquela palavra no nosso coração. E desde então, eu e meu esposo falamos, não vamos mais nos prevenir. E aí começou, né, a nossa jornada, o nosso tempo de espera.
E eu, assim, sempre quis ser mãe, desde quando eu era criança, gente. Eu tinha aquele desejo, eu brincava de boneca, eu colocava balão na minha barriga para fingir que eu estava grávida. Então, assim, sempre foi um desejo meu a maternidade, ser mãe. Porque eu sei que tem pessoas, né, que não têm esse desejo, mas que às vezes acabam engravidando e ama a maternidade. Ou tem pessoas que vai vir com esse desejo depois, já quando tiver com tempo de casado, quando já tiver mais velho. E tem pessoas que não têm esse desejo de maternar. Mas sempre foi um desejo meu. E aí, passou o primeiro mês ali. E eu falava assim, vai ser esse mês, né? Eu já ficava assim, eu sou nova, né? Nós somos saudáveis, até então era o que a gente pensava. Eu vou engravidar rapidinho. E, gente, passou o primeiro mês, nada. Passou o segundo mês, terceiro mês, e o tempo foi passando e nada acontecia. Todo mês eu criava aquela expectativa e eu simplesmente não acontecia. E aí até tudo bem nos primeiros meses, ali no primeiro ano. E quando deu o primeiro ano, a gente começa a ficar meio assim, em alerta. Uai, o que será que está acontecendo? Porque em alguns lugares diz que um casal saudável leva de 1 ano a 1 ano e meio para engravidar. E a chance, né, de engravidar é 20%. Então, assim, mesmo a pessoa não tendo nada, é difícil a pessoa engravidar. Tem que acontecer uma série de coisas ali, né, no corpo da mulher. Os espermatozoides do homem precisam estar com a qualidade boa, precisam estar saudáveis para que consiga, né, fazer ali o percurso, o caminho que ele tem que fazer. Então, a chance é 20%, estando tudo certo. E aí, eu falei assim, amor, eu acho que tem alguma coisa de errado. Eu vou no médico, eu vou fazer alguns exames para ver se está tudo ok comigo. Para ver se a gente tem alguma coisa, porque não é possível, né? A gente ficava sabendo de pessoas que queria e logo eles tinham, né, conseguido. E a gente não conseguia. Aí assim, eu chorava, eu me frustrava, eu falava, o que está acontecendo? Será que é algo de errado que eu estou fazendo? Ou que o meu esposo está fazendo? Onde que eu estou deixando a desejar? O que está faltando? E eu ficava me questionando o tempo todo. Então, assim, sempre quando estava perto do meu ciclo, era um sofrimento. Porque eu falava assim, ah, vai atrasar e eu vou fazer o teste. Às vezes eu não esperava atrasar, eu fazia o teste e eu me deparava com aquele negativo e aquilo era muito triste para mim. Então, gente, eu vou parar aqui a primeira parte do vídeo, do testemunho. E assim, manda para alguém que está passando por esse processo de espera. Tem muita coisa para contar para vocês, mas é igual eu falei, vou porcionando para não ficar tão grande o vídeo. Até porque meu celular nem tem memória para isso. Mas aí eu vou contando aos poucos e eu parei na parte em que eu decido ir ao médico. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo do meu testemunho.